E para o cafezinho de prosa eu recebo aqui o prefeito Mauro Nazif, sempre no oferecimento do Gonçalves. É bom que a gente diga aqui. Vamos falar sobre o relatório da reconstrução do período pós-cheia, cronograma de asfaltamento da capital e a operação tapa-buracos das ruas de Porto Velho. Roda a vinheta e eu recebo o prefeito aqui com muito prazer. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. O senhor pediu essa? A Pandara pediu, eu pedi. É essa daí. Essa aí tá. Amigo, a coisa para se guardar. Canção da É isso aí. Boa noite, prefeito. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Pra gente é uma alegria estarmos aqui novamente no Tempo Real. Eu quero registrar aqui a presença das meninas e meninos da patrulha eleitoral. São garotos que são mais de 600 meninos, né? Se eu sair alguma coisa errada aí, você me lembra. 600 e poucas pessoas, 600 e poucos meninos e meninas que estão fazendo aí, que estão trabalhando para que a gente tenha uma eleição melhor, para que a gente tenha uma eleição mais limpa. E que vão participar aqui conosco, até porque uma das funções da patrulha eleitoral é olhar como é que a eleição vai se processar. E depois, como é que aconteceram aquelas promessas que saíram na eleição, se foram cumpridas, se não. Então essa molecada vai participar conosco hoje aqui. É sempre muito bom, né? A gente fica contente, Léo, de estar havendo envolvimento, né, da juventude, da sociedade. Nós que começamos em campanha em 88, hoje eu vejo que tem muitos avanços. Muitas ações que antes aconteciam, hoje são inibidas. Acontecem ainda, né? Mas muitas dessas ações, aonde o poder aquisitivo se sobressaía mesmo, hoje elas são inibidas, e quem o faz tem que fazer de maneira muito, mas muito bem feita, para que não seja amanhã surpreso pela justiça eleitoral. E cada vez isso está se incrementando. Cada vez está se incrementando. Antes você via, podia se dar boné, podia se dar caneta, podia dar bens, né? Acabou. Antes podia pintar muro, podia fazer isso. Não se pode mais. Antes você tinha showmícios, né? Você trazia aqui bandas musicais, você botava 80 mil pessoas. Acabou. Hoje as disputas, elas são, não vou dizer que são niveladas, mas elas estão mais próximas e sempre tentando buscar. E com essa fiscalização, a tendência é cada vez melhorar. Bom, o pessoal já está começando a mandar suas perguntas aqui, mas antes eu queria abordar esses 3 temas que nós acertamos aqui para essa entrevista. Depois eu queria deixar assim bastante aberto aí para o pessoal perguntar, enviar suas perguntas aqui para o prefeito. Prefeito, recuperação da cidade, não, do município pós-cheia. Nós estamos aí ainda com alguns pontos que estão aguentando o tranco. Tem lugares que a prefeitura não chegou ainda. A lama continua lá, as pessoas não chegaram ainda, não tomaram posse daquilo que tinham. Como é que está esse momento agora e até onde isso vai? Léo, eu vou te ser sincero. Sempre vai ter algo a fazer. Sempre vai ter. Mas o que foi feito até agora é da gente enaltecer todos os participantes, todos os atores que tiveram presente. Vou te fazer 2 perguntas. Por que será que não houve um óbito sequer nas enchentes do Madeira? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que não houve endemias em Porto Velho? Isso aqui eu vou já te respondendo. Foi decorrência da ação precisa e sem condições do governo municipal, somado ao governo estadual e com a participação do governo federal através do Exército, através da Aeronáutica, que mandou o patrulhamento, Polícia Rodoviária Federal. E a gente tem que valorizar isso. Muitas das vezes a gente tem um hábito apenas de mostrar aquilo que ainda falta.
E eu sei que falta. E nós temos que lutar para melhorar. Mas 2 pontos são muito importantes serem ressaltados. 1, não houve um óbito, muito a Deus. E 2, não teve uma endemia. A gente ligava para o Ministério do Peru, Ministério da Bolívia, para sabermos se tinha alguma coisa. Mais de 400 mil cabeças de gado morreram lá. Tinha tudo nesse período para estourar uma grande endemia. Quando foi feita uma amostra, foram 9 amostras lá em Jaci, e deu a presença do Vibrião, do cólera. Eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, ajude a gente agora. Na segunda pesquisa que houve, não tinha o patogênico, né? Então nós temos aqui assim essa imensa alegria de falarmos isso. E qual o terceiro ponto que a gente encara isso? É nós darmos moradia a essas famílias atingidas pela enchente. E para você ver como Deus tem nos ajudado tanto, Léo, nós estamos com um cronograma de entrega de moradias da prefeitura, eu vou trabalhar prefeitura e estado, de quase 3.000 unidades até o final do ano. Isso não acontece em nenhum canto do país. Quando você tem enchente no período, você vai conseguir recuperar isso com 24, 36 meses. E nós já temos a previsão para entrega a partir de final de agosto, começarmos a fazer a distribuição dessas unidades. Por que eu tenho essa... Isso vai cobrir quanto por cento das pessoas que foram atingidas, prefeito? Acredito que a gente alcança... Foram 5.000 famílias atingidas. 50%? Não, dá mais. 5.000 entre a área urbana e a área ribeirinha. Na área ribeirinha, hoje a Semagri, que é a Sempla, eles foram lá em Cujubim. O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo negociar com os proprietários da área que estejam dentro da legalidade a aquisição de terras para o pessoal da área do médio, do baixo Madeira, para que eles querem isso, e sempre ouvindo a população. É por isso que foram lá hoje. Fizemos uma reunião semana passada e ficou determinado que hoje iriam fazer essa visita em loco, para que eles possamos fazer ali a construção para eles, em locais não aonde eles moram, mas em locais onde tenham segurança. Aqui na cidade nós queremos fazer com que essas famílias do bairro Triângulo, do bairro Nacional, do bairro da Balsa, aqui do Areal, vários pontos que foram atingidos, eles também possam ser transferidos para essas localidades. Agora eu sei também que nós temos situações que são críticas de serem resolvidas. Por exemplo, famílias que têm renda acima de R$ 3.600. Não é absorvido pelo projeto. Como é que nós vamos lidar com essa situação? É um número, vamos botar aí, de 10% a 20%. Mas são famílias, são pessoas que construíram as suas unidades. Então esse é o terceiro passo que eu falo assim, a gente é muito abençoado, Léo. Nós somos muito abençoados. Uma dificuldade grande. Porto Velho não estava preparado. Nós não tínhamos capacidade técnica e não estávamos preparados para uma enchente do tamanho que tivemos. E um ponto que eu deixo, nós vamos passar por uma grande experiência em janeiro desse ano. Por quê? Porque o rio, ele era para estar aqui, a 5 metros. O rio está acima de 10 metros. Isso para nós mostra que está havendo um assoreamento muito grande no Madeira. Então uma nova chuva em janeiro, né, pode complicar novamente. E é por isso que nós queremos tirar essas famílias, tratando-as com respeito, com dignidade, transferindo para onde tem água, tem luz, tem esgoto, tem asfalto, tem escola, tem creche. É isso que nós estamos vislumbrando. Agora, prefeito, esse lugar não existe. Esse onde tem luz, tem esgoto, tal, tem, nós todos, não temos. Tem. Todos esses são essas coisas que nós falamos, Léo. Nós não temos esgoto da cidade. Mas esses aqui são feitos dentro dos condomínios. Pra você ter uma ideia. Esses condomínios, eles são feitos com água tratada, esgoto tratado, com energia que você recebe.
E com asfalto que nós estamos levando, ainda estamos levando escola, estamos levando creche lá para dentro. Então, entendeu? Então, é você dar dignidade. Por isso que eu falo, Deus tem nos abençoado muito. Então, com toda dificuldade e sem receber, quero deixar claro, Porto Velho até hoje não recebeu um centavo em termos de espécie. O governo federal repassou para o governo do estado, que através de cestas de alimentos, kits, água, tudo, tem nos repassado. Mas aí vai entrar a questão da reconstrução. Quando nós estamos indo a Brasília, temos ido direto, juntamente com o secretariado, pleitear tudo aquilo que Porto Velho sofreu. Nós temos demonstrado hoje mais de 1 bilhão e 300 milhões de prejuízo. A nossa lavoura da área ribeirinha... Isso pode ser recebido esse ano? Não, não será. Não será, mas nós temos prazo para entregar esse ano. Para entregar o projeto? Para entregar todo o projeto da reconstrução. Termina dia 23 de agosto. Essa é a nossa obrigação. Eu estive lá em Brasília, deve ter aí uns 10 dias, lá no Ministério da Integração, conversando com o general Adriano. Ele falou que na mesa dele tem 45 mil processos de calamidade. Sabe quantos engenheiros tem para o país todo no Ministério da Integração só para trabalhar nesse fator? 15. Ele falou, tenho 15. Né? Agora nós temos a nossa emergência. E aqui tem sempre que a gente tem colocado muito e batido muito forte nessa tecla. Usina. Não estou falando que a usina seja responsável, não é isso. Né? Isso aí vai ser feito um estudo. Nós vamos trabalhar nisso. Primeiro eu quero reconstruir a nossa cidade e dar dignidade a essas famílias, e se vier uma outra enchente, que não aconteça isso. O que nós estamos pedindo? Assim, 3 pontos que a gente não abre mão. Um é a macrodrenagem da cidade. Tá? A macrodrenagem, nós queremos a macrodrenagem. Segundo, um muro de contenção. Tá? Por quê? Porque se a água vier elevada, para que ela não suba novamente e não prejudique esse ponto. E o terceiro, a construção de novas moradias. Por quê? Porque essas unidades que nós estamos entregando agora, que vamos entregar a essas famílias atingidas, elas também poderiam ser entregues àquelas famílias que necessitam. Em Porto Velho tem muitas famílias que necessitam. Prefeito, essa semana uma pesquisa nacional diz que a classe política está em baixa, que a atividade política também está em baixa. Eu acho que a Veja deu uma passada naquilo ali assim e fala a respeito do mensalão, disso, daquilo, enfim. Acabei de ouvir ali agora do colega Natalino que o prefeito Gesualdo, que teve 70 e qualquer coisa de votação lá, hoje não teria tanto. O senhor teve aqui 64,5%, se eu não me engano, foi essa a sua votação. Na sua avaliação, o senhor seria eleito prefeito novamente se a eleição fosse hoje? E, aproveitando, a resposta vai ter que ser bem curtinha, mas de qualquer forma. O senhor está satisfeito com a sua administração? Léo, primeiro quero deixar um abraço aqui ao Natalino, cumprimentar o prefeito Gesualdo, pessoa queridíssima, e que vem fazendo, na minha opinião, um trabalho muito interessante lá em Ji-Paraná, e não tenho dúvida que, se porventura ele vier buscar a reeleição, ele será atendido. Eu trabalho da seguinte maneira, Léo, eu jogo semente. E semente você não coleta os frutos, as flores da noite para o dia. Fui deputado, não vai ser reeleito. 3 vezes estadual. Fui federal, não vai ser reeleito. 68 e tantos mil votos. Por quê, Léo? Porque foram sementes plantadas lá atrás. Semente que faz com que hoje a prefeitura ela tenha a sua vida própria. Semente que hoje já começa a ver que tudo que está sendo feito em Porto Velho praticamente é somente com recurso do município de Porto Velho. Antes se falava que tudo que era feito em Porto Velho era recurso federal. Recurso federal nós temos 205 milhões, Léo. Sabe onde está? Preso. Onde? Está preso. Aquelas ações que aconteceram pós-eleição de 2012. E nós temos que hoje dar satisfação
do que os outros fizeram. O viaduto paralisado, que está lá com o DENIT, por causa do que os outros fizeram. Então a nossa semente está plantada. A nossa semente mostra que nunca na história dos servidores públicos do município de Porto Velho houve um reajuste tão importante como foi dado agora. Um gari aqui em Porto Velho, Léo, recebia R$700. Hoje um gari recebe no mínimo R$1.400. Um engenheiro recebia R$3.200. Hoje recebe R$7.200. Isso tudo que nós estamos fazendo, Léo, é com o teu dinheiro do teu imposto, é com o dinheiro do menino, é o dinheiro da menina, Nós estamos trazendo para Porto Velho, é isso que eu falo, a gente tem que valorizar o que é nosso. Estamos trazendo os shows para Porto Velho. Essa semana, impedido por causa das enchentes, praticamente encerramos a questão dos blocos. Há quanto tempo que por Porto Velho, a população de Porto Velho, não era oferecido um show de MPB? Você foi lá no show do Lenine? Deve ter ido. Fui. O que você achou do show? É um espetáculo. Sensacional. E queremos fazer de Porto Velho a cidade da cultura do estado de Rondônia. Estamos programando a vinda de Zé Ramalho e de Zé Cabaleiro. Nós queremos fazer com que as pessoas daqui tenham a sua autoestima valorizada. Então isso, Léo, é semente. Se eu tivesse pressa e se a eleição fosse hoje, se eu pensasse em mim em eleição, somente em eleição, eu ia atropelar tudo, Léo. A gente não trabalha assim. Quando a gente fala o seguinte, e era uma das perguntas que você ia fazer, como é que você vai trabalhar asfalto? Eu não vou trabalhar asfalto sem drenagem. Eu quero a drenagem para em seguida fazer o asfalto. A diferença é essa, Léo. Você me dá só um minutinho? A gente vai para o intervalo com a imagem de Ji-Paraná. Ô, prefeito, tá valendo o convite, hein? Prefeito Jesualdo Pires, está convidado, é somente acertar aqui com a nossa produção uma hora para dar um pulinho até aqui e a gente falar a respeito da sua cidade, da nossa querida Ji-Paraná. E com a imagem de Ji-Paraná, a gente sai para o intervalo e volta já já. Eu estou recebendo hoje aqui o prefeito Mauro Nazif e nesse bloco aqui agora eu não faço perguntas são de vocês. A única coisa que eu vou deixar pendente aqui para o senhor falar logo no início é o seguinte: como é que fica a questão do tapa-buraco que está acontecendo na cidade? E está acontecendo realmente, a gente está vendo. Vamos lá, já eu estou de volta. Registrar e agradecer aqui os meus queridos amigos Emerson Lopes, da coordenação de comunicação da prefeitura, Renata Beccaria. Quem é que tá aí do lado também, Renata? Frank, tá ali conosco. E agora a pergunta das meninas da plateia. As meninas não, os rapazes da plateia, pelo amor de Deus. A turma da patrulha Patrulha Eleitoral. Contigo. Bem, boa noite, eu me chamo Murilo Eduardo, eu tenho 17 anos. Bem, tem uma lei municipal, número 45, de 1995, que fala sobre a proibição do uso de cerol e sobre não alçar papagaios a uma distância inferior a 100 metros da rede elétrica. A sua prefeitura tem algum projeto que contempla um espaço para recreação de soltar pipa sem apresentar um risco aos motoqueiros, bicicleteiros e os pedestres? O tema do programa de ontem. Obrigado, hein? É interessante, porque realmente essa questão do cerol, quando alcança algum motociclista, ciclista, pedestre, ela compromete, e quando trazida à prefeitura as providências são tomadas. E para que isso não aconteça, tem que ter áreas específicas. Então os parques que estão sendo trabalhados, né? Parque Circuito,
o próprio espaço alternativo com essa área junto ao Estado. A questão do skate park é uma obra que nós estamos querendo finalizar e que, decorrência dos processos lá atrás, estão sendo feitos lá no Ronaldo Aragão, Eduardo, praças que estão sendo feitas com um desses objetivos. Bom, eu vou pedir ali para o Emerson. O Emerson é um cara que tem uma conversa boa com a juventude e que sabe exatamente o que essa molecada está querendo. É um espaço maior para fazer um campeonato de pipa. Já pensou se fizer isso todo dia? Ia ser muito bom. Essa semana nós tivemos lá a prefeitura, me parece, a PM, tirando o pessoal lá daquela praça do Santo Antônio. Ali estava uma desgraça, realmente não dava para fazer mais aquilo ali não. Mas é necessário realmente fazer alguma coisa. Fala, garoto. Gostou? Foi boa. A minha pergunta é sobre o terminal de integração municipal. Assim, na campanha do Dr. Mauro Nazif, ele falou muito sobre a criação do terminal de integração. Eu queria saber, assim, por que até hoje esse terminal não foi criado? O terminal de integração. Como é que é teu nome? Paulo Alcântara. Paulo, em relação à questão do terminal, é uma questão que a gente defende desde a primeira campanha de prefeito, né? Inclusive, um dos pontos que eu estou querendo fazer, o terminal de integração, é ali na rodoviária. Onde a rodoviária, que hoje não é do município, quero deixar claro isso, não é do município, ali seria um dos pontos. Tem 3 pontos para nós fazermos. Um seria naquele ponto, o outro na Zona Leste e um na região central. E esse trabalho está junto todo ao projeto de mobilidade urbana, né? E que está tramitando aí também junto à Câmara de Vereadores. Prefeito, por que a mobilidade urbana travou, não está andando? Teve aquela parada e não foi mais entrou pra aquela frente. Questão da discussão da 7 de setembro, inversão da 7, misturaram com Almirante Barroso, aí entrou vários órgãos, todo mundo junto. E para você ver, a mobilidade urbana é um projeto que nós fomos uma das poucas 400, entre as 400 cidades do país que conseguimos. Projetos nossos aqui, dos nossos arquitetos. Ele estava orçado, Léo, em 90 milhões de reais, financiados a um custo altíssimo pelo governo federal em termos de juros e correção. E no início não era. Aí eu falei, eu não vou endividar o município de Porto Velho. Brigamos com o governo federal, não só nós, várias dessas 400 cidades também entraram nessa luta. O que o governo federal fez? Isso é luta, isso é conquista. 50% desse não terá juro e correção. Os outros 50% terá juro e correção. Então só aí, em cima desse projeto, já houve uma economia muito importante. Fala, garota. Tá gostando desse Fala Garoto, Fala Garoto? Me lembra um programa, não sei que eu sei que é de madrugada que ocorre esse programa. Fala Garoto, Fala Garota. Boa noite, meu nome é Clara Emily. Eu queria saber a respeito da iluminação, pois é uma das coisas que mais revoltam a população. Sair à noite e não ter uma iluminação, né? E esse fator não é questão nem de fazer postes para colocar energia, é a manutenção, né? Porque muitas postes, nem a lâmpada não tem mais. E também queria saber se nós, como patrulheiros, ia atrapalhar o senhor no seu trabalho. Como patrulheiro não atrapalha em nada. Qual que seria a preocupação? Não atrapalhar. Não atrapalha em nada. Eu fico até contente que venham para poder acompanhar. Em relação à iluminação, Emily, eu quero te falar o seguinte. A primeira lâmpada que nós conseguimos, nós que eu digo prefeitura, trocar em Porto Velho, eu assumi dia 1º de janeiro de 13. A primeira lâmpada que nós conseguimos foi no dia 19 de setembro de 2013. Por quê? Porque estava tudo preso lá por causa da Endur. Então nós gastamos 9 meses para conseguir trocar a primeira lâmpada. E hoje eu posso falar assim que eu tenho uma alegria muito grande de falar da Endur. Por quê? Porque a Endur está entrando em vários locais da cidade, vários bairros já foram contemplados. Hoje eu discordo de que a cidade de Porto Velho ela esteja com muitos pontos apagados. Eu discordo, você tem o teu posicionamento, eu discordo. Por quê? Porque vários pontos da cidade hoje já foram atingidos. Hoje a equipe está lá no bairro da Lagoinha,
entraram no bairro da Lagoinha, tem todo um cronograma trabalhado com todos os presidentes de bairro. E tem um 0800 que hoje funciona. Quem tiver um ponto queimado em frente à tua casa, pode ligar, é o 0800, até pedir para adotar. 0800-647-1320. Esse é o denúncia para queimadas. Mas tem um outro aí para Plantão Endor. 0800-642-6331. Hoje nós temos 7 equipes da Endor. Isso nunca houve em Porto Velho. Nós estamos com 7 equipes, todas armadas, a ponto da gente tirar uma dessas equipes e transformá-la no 0800. Então pode anotar esse telefone. Quem tiver de 8 até as 18 horas já está funcionando. Prefeito, uma pergunta para responder, só sim ou não. Questão do lixo, a Marquise continua ou sai? Foi quebrado o contrato, a licitação está entrando agora e nós vamos trabalhar. Não apenas com a questão do lixo em si. Nós vamos trabalhar a questão de você fazer o trabalho da limpeza, vai haver uma licitação para essa, vai haver um trabalho inovador em Porto Velho, que são os catadores de materiais recicláveis. Nós vamos trabalhar aqui com 1.000 catadores, é uma cooperativa, será um processo também licitatório. Haverá uma outra para a questão do aterro sanitário, para quê? Para que não fique tudo dentro de um pacote e fique uma empresa aqui monopolizando tudo. Vai ser uma empresa só? Continua a Marquise ou deve ser uma outra empresa? É um processo licitatório. Tá perfeito. É concorrência pública, é licitação. Isso é coisa para esse ano ainda? Não, isso é para agora, já está tudo pronto. Esse processo está sendo trabalhado junto com a MP e junto com o Tribunal de Contas. Questão dos ônibus. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente libera aí o WhatsApp, pode soltar aí para logo depois. A questão dos ônibus. Fica essa empresa que está, ou ficam essas empresas que estão, não sei exatamente como é que é, um consórcio me parece, ou vai haver licitação e mudança dessas empresas? Vai haver mudança. Vai sair aumento. Vou te falar um negócio. Vai ter aumento de transporte, de tarifa de ônibus esse ano? Nós passamos agora, uns 10 dias atrás, por um período muito crítico. Existia ameaça de paralisação das empresas de ônibus. Tentaram forçar um reajuste para R$ 3,20. E eu falei o seguinte: não haverá majoração nas tarifas de ônibus enquanto não houver uma terceira empresa. Então essa briga é uma briga que vem, igual a de o lixo, que nós já quebramos essa questão do monopólio. Nós estamos agora tratando da questão do ônibus. E a do ônibus já é tratada bem antes da do lixo. A única decorrência aqui é porque existem fatores legais que são questionados. Mas não haverá majoração. Bom, promoção de passagens na American Tour Viagens e Turismos. Trechos a partir de R$ 399 à vista. Sendo que o embarque pode ser feito até o dia... Não vou dar a data não. Até fevereiro de 2015, está de bom tamanho para você? Pois é, essa promoção é válida até o dia 26 de julho. American Tour Viagens e Turismo. Rua Carlos Gomes, 1447, no centro. O telefone é 3043-9400. Antes de você pegar o avião, lembra aí, 3043-9400. Anotou? Beleza? Então vamos lá. O pessoal está perguntando aqui pro senhor, mandando comentário aqui via WhatsApp. Solta aí para mim na tela, por favor. Me chamo Caroline. Quando vai ser... Me chamo Caroline. Quando o prefeito vai chamar mais merendeiras do concurso de 2012? Me desculpa, caríssimo prefeito, mas não queremos cantores aqui para incrementar nossa cultura. O povo que votou no senhor quer saúde, educação, segurança, asfalto. Está na hora do senhor sair do palanque e deve ser começar a trabalhar. Deve ser isso aí assim. Deixa eu responder a cada uma, Léo, senão depois vai passar despercebido. Vai lá, boa noite, Léo. Vai. Doutor Paulo, sabemos dos problemas deixados pela administração anterior. Parabéns pela forma sábia que vem conduzindo o trabalho de Porto Velho. Agora também precisamos de pessoas honestas não tem. Daqui a pouco você me passa o restante aqui, eu seguro. Vai lá, prefeito. Agora me lembra essa pergunta. Uma foi a respeito de que não precisamos de cultura. Precisamos sim. Cada área tem uma área. Não, o jovem... é o seguinte, é que precisa de cultura. Sim. Cultura é importante, nós temos que ter, atrair os artistas locais junto a esses artistas a nível de nosso país. E a questão da saúde. A questão da saúde hoje, nós fomos muito elogiados pelo Ministério Público do Estado, pela condução que nós estamos tendo
nesse tratamento da saúde. Chamei 10 médicos agora, mais 10 médicos recentemente, né? E o que eles colocam é que está havendo a questão da falta de medicamentos, a questão da educação. Nós já demos entrada em 21 áreas para a construção de creches, como tínhamos falado na campanha, que já foi acertado e já assinei contrato em 6 junto ao MEC, junto ao FNDE. Temos que valorizar cada área dessa. Prefeito, eu estou vendo aqui, a gente vai vendo aqui assim, as perguntas vão passando meio rápido e é muita coisa, mas é o seguinte, eu estou vendo que a maioria pergunta a respeito de asfalto, onde é que vai sair o asfalto da rua tal, onde é que fica o asfalto da rua tal. A outra coisa é a questão do transporte. E aí, de novo, a gente vem para aquela história da mobilidade urbana. Eu já vi muitas histórias acontecerem aqui em Porto Velho de calçar a rua em vez de colocar asfalto, de fazer asfalto, mas não colocar o esgotamento sanitário. Enfim, eu já vi muita coisa. No transporte, eu só não vi falar ainda que vão fazer uma charrete puxada a burro. Mas de tudo já vi falar. O que o senhor pretende fazer para resolver de vez esses dois problemas? Um é a questão do asfaltamento. Do asfaltamento. E o outro é essa questão aqui de alguma coisa com relação ao transporte urbano, que é ruim. A gente não paga caro nem barato, mas é ruim. Então, se é caro ou barato, também não interessa, porque aquilo que é ruim não tem preço. Então, de graça também não presta, né? Em relação à questão do asfalto, nós estamos com um processo licitatório grande para a questão do asfalto. Já tem sido dado ordem lá no Flamboyana, vamos asfaltar, já está em ordem de serviço. Flamboyana, está entrando no Ayrton Senna. No Lagoinha está fazendo todo o trabalho lá no Lagoinha. Estamos fazendo a recuperação das operações tapa-buracos em vários pontos da cidade. Já tá. E um ponto diferente, hoje nós estamos trabalhando no turno de manhã, de tarde e de noite. Estamos trabalhando nesses 3 turnos hoje na cidade, porque nós temos que correr quanto tempo? Reconheço que a cidade ficou abandonada um bom pedaço. Ela ficou abandonada de início de 2012, né, praticamente até agora, quando nós conseguimos, através desses maquinários da contratação do pessoal, fazermos toda essa recuperação. Aquilo que a gente falou, jogamos semente lá atrás, e essas sementes a gente começa a ter o retorno agora, né? A questão do transporte, essa questão a gente pode trabalhar na questão da mobilidade, que nós estamos com um projeto junto ao governo federal, onde isso é um projeto que inicialmente era de 90, caiu para 60 milhões, por causa de que muitos pontos nós podemos fazer sem o recurso federal. Então esse trabalho da mobilidade está trabalhando. Inclusive amanhã eu vou sentar com o CDL, 7 de setembro, onde nós iremos trabalhar também essa questão da mobilidade urbana, porque interessa muito ao comércio de Porto Velho. Tem muitos pontos para serem trabalhados e é isso que nós estamos fazendo, Léo. Bom, prefeito, a gente está chegando ao final do programa, e é lógico, um programa de 1 hora aqui para uma prestação de contas, a gente vai sempre ficar devendo alguma coisa para a população. Tem algum concurso em vista? Para esse ano a gente sabe que não pode, porque esse é um ano eleitoral, você não pode contratar nem dispensar ninguém. A coisa tem que ficar do jeito que está. Mas tem algum concurso já previsto para o ano que vem para a área de saúde e educação? Esse é um ponto. Em relação a concurso público, tinha um concurso de 2011, tá, um concurso grande que a gestão anterior fez, né? Era importante tê-lo feito, quero falar isso também. Esse concurso encerraria em 2014, porque ele começou a vigorar a partir de 2012, em março de 2014. Eu poderia simplesmente suspendê-lo, acabar, encerrar. E todos aqueles que fizeram concurso lá atrás, em 2011, 2012, todo aquele sonho que eles tinham, eu poderia jogar fora em favor da prefeitura, abrir um novo concurso, que é um dos meios para se arrecadar dinheiro. Eu não fiz isso. Eu respeitei o sonho daquelas pessoas que tinham feito aquele concurso. E prorroguei esse concurso até 2016. Ele está prorrogado, esse concurso.
Então o chamamento será feito por esse concurso para as áreas. Porém, tem algumas áreas que não tem mais ninguém. Vou te dar exemplo. Médico não tem mais. Operadores de máquina não tem. Engenheiro não tem. Então, para esses, nós iremos chamar, abrir um concurso público para essas áreas que não tem. Mas aqueles que ainda têm, por pessoas que fizeram, a gente mantém o sonho dessas pessoas em respeito a elas. O pessoal está me perguntando aqui a respeito do Flor de Maracujá. Flor de Maracujá não é uma festa da prefeitura, é uma festa do governo do estado, então não tem nem como fazer pergunta, porque o senhor não tem como responder. Eu acho que a coisa está lá com a CECEL, é que pode falar alguma coisa a respeito. Eu quero lhe encaminhar aqui um pleito. Eu vinha chegando aqui quando eu recebi alguns motoristas de táxi que vieram aqui para me pedir uma gentileza. É pedir ao prefeito e à Centram que ajuste a questão da carteira universalizada para os virações. Virações são aquelas pessoas, são os taxistas que operam em paralelo, como auxiliar, e que a cada vez que ele se separa daquele táxi que ele está registrado, ele tem que ir de novo pagar uma série de taxas para poder trabalhar em outro. Essa universalização já existe em alguns estados. Essa questão da universalização, isso aí eu já recebi os taxistas, já foi autorizado essa universalização. Nós somos uma das poucas cidades que autorizamos essa universalização, fazendo isso anualmente para que esse que é chamado de viração, ele possa atuar em 1, 2, 3, 4 táxis e com isso ele não tenha que ficar tendo todo aquele problema. O assunto está resolvido. Entendo que sim, porque essa reunião foi uma reunião bastante concorrida, muitos taxistas mesmo, e eles saíram da reunião super agradecidos. Prefeito, a gente vai encerrando aqui o programa. Eu queria primeiro agradecer aqui muito a sua disposição em vir até aqui. Eu acho que o senhor demora muito tempo, porque se o senhor pudesse vir aqui todo mês, eu ia agradecer bastante. É só convidar que eu tô. Não, está convidado então, mas então, é só o seguinte, é só o seguinte, é que fica mais fácil, porque a gente tem a oportunidade de conversar, por exemplo, sobre saúde, sobre segurança, que é um assunto que a gente não tratou hoje, num determinado espaço de tempo. E eu acho que a gente poderia fazer isso aqui assim, com uma frequência um pouco maior.